Se você caiu nesse vídeo, saiba que Deus ele quer falar com você, porque esse é o meu primeiro vídeo aqui neste canal. Então, com certeza não vai entregar para muitas pessoas, mas se você está assistindo é porque o Senhor deseja falar com você. Então, fica comigo aqui e escuta o que o Senhor quer falar com você. Graça e paz, meu nome é Fernanda Duarte. Estou começando esse vídeo neste canal, como eu já comentei. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho o que o Senhor tem falado comigo, o que o Senhor deseja que eu compartilhe aqui neste canal. Tá sendo bem difícil gravar esse vídeo, confesso, porque pra mim não é tão fácil falar na câmera, falar em público. Eu tenho um pouco de dificuldade e é isso que eu quero trabalhar e melhorar nesse ano de 2026. Esse vídeo não é sobre metas, mas esse é uma meta pessoal e eu tenho certeza que eu vou crescer ainda mais como comunicadora, mas por hoje eu espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês entendam a mensagem que o Senhor deseja falar. Perdoe também se tiver muitos cortes, é porque muitas vezes eu fico gaguejando por causa da vergonha, mas amém, que vocês sejam abençoados e edificados com aquilo que o Senhor quer falar. A nossa base bíblica está lá em Neemias e Esdras. São dois livros bem curtinhos. Esdras só tem 10 capítulos e Neemias tem 13 capítulos. É uma leitura rápida e é uma leitura que possui muitos detalhes bem minuciosos que vão acrescentar muito na nossa vida se nós tivermos um olhar atento àquilo que o Senhor deseja falar. A história conta que o povo de Israel, eles estavam entregues ao pecado, eles estavam mergulhados em uma vida cheia de erros, cheia de maldade, de rebeldia. Eles não estavam mais ouvindo a voz do Senhor. E por causa disso, o Senhor entregou a vida deles na mão dos babilônicos. E os babilônicos chegaram, destruíram os muros de Jerusalém, mataram muitas pessoas e outras que ficaram vivas, eles levaram para o lugar deles lá, para a nação deles e fizeram eles como escravos. E após um tempo eles receberam uma palavra de reconstruir o templo do Senhor, que foi destruído nesse processo de invasão, de destruição. O templo do Senhor ficou destruído, foi furtado. Então eles voltam para Jerusalém para poder reconstruir o templo. Sendo que, pelo histórico deles, como eles eram um povo rebelde, um povo mau, eles foram obrigados a parar essa obra. E eles ficaram um tempo sem reconstruir o templo do Senhor, até que chegou uma palavra de dois homens de Deus, dois profetas, que falaram para eles retornarem com essa obra do templo do Senhor. E eles alicerçaram o templo do Senhor e conseguiram finalizar com muita sabedoria. Vocês podem entender melhor lendo o livro completo. Aqui eu só estou dando uma pincelada, mas eu te convido a, depois desse vídeo, ler esses dois livros que vão complementar aquilo que eu estou falando. Então, eles conseguem terminar o templo do Senhor e, em paralelo, o Senhor incomoda Neemias, que era copeiro do rei, e coloca um desejo no coração dele de reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias chega ao rei e com a aparência triste, e o rei fala: "Por que você está triste se você não está doente?" E aí Neemias diz: "Como é que eu não vou estar triste se o meu povo está triste, está sofrendo, está passando por essa situação?" E aí o rei libera que ele volte para Jerusalém para cumprir aquilo que era o propósito da vida dele. E ele retorna para Jerusalém e ele é nomeado governador e ele reconstrói o muro de Jerusalém com a ajuda de todo mundo. Ele delega funções,
e cada um tem uma função importante na reconstrução do Muro de Jerusalém. E o que o Muro de Jerusalém significava? O muro significa proteção, significa a identidade de um povo. Quando aquele muro é destruído e o pessoal vive naquele lugar com o muro destruído, eles se sentem ainda como no passado, como um povo rebelde, como um povo que desobedeceu ao Senhor, como um povo se sentindo culpado pelaquela desgraça que trouxeram para a nação. Então eles se sentem de verdade tristes. E a reconstrução do muro trouxe essa fortaleza, trouxe essa alegria àquele povo. Eles estavam reconstruindo o muro externo, mas eles também estavam reconstruindo o muro dentro deles. Porque à medida que eles iam reconstruindo, ia voltando aquela sensação de identidade, aquela sensação de estou me sentindo seguro, não tem mais como ser invadido, sabe? O Senhor está nesse controle, o Senhor está comandando essa reforma, Deus está olhando pra gente. E Esdras, ele era um homem temente ao Senhor, ele era obediente ao Senhor. Ele era escriba e sacerdote e ele foi delegado para poder falar sobre as leis do Senhor. Ele lia muito e ele estudava a palavra de Deus, mas não apenas isso, ele também praticava a palavra de Deus. E ele se tornou o professor daquela nação e ele falava, ele ensinava e ele mostrava que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. E foi levantado um grande clamor naquela nação. Eles começaram a clamar, a orar e a se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. Eles jejuaram e entregaram ao Senhor aquilo que estava dentro dos seus corações. Eles, de fato, se mostraram para Deus a sua vulnerabilidade, os seus erros, os seus pecados, choraram, jejuaram e entregaram a Deus tudo aquilo que eles podiam e não podiam fazer, o que estava no controle e o que não estava no controle. E por que esse tema tem muito a ver com o início de ano novo? Porque quando eles terminaram de reconstruir os muros de Jerusalém, foi o primeiro dia do 7º mês. Isso significa, no calendário bíblico judaico, que é o Ano Novo, é o primeiro dia do calendário, é o Rosh Hashanah. Se eu estiver falando errado, me perdoe, mas eu acho que é assim que se pronuncia. E isso significa cabeça do ano, é o primeiro dia. E eles entregam esses primeiros dias para o Senhor, como reflexão da sua vida, do que você tem feito, do que você tem pensado, e entregam para o Senhor. Eles entram no Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, e eles oram tanto por suas vidas quanto pela nação. E o que isso tem a ver com a gente? Que nós possamos começar o ano desta maneira. O ano está começando agora e que nós possamos ter a consciência de que sim, no passado a gente pode ter errado, no passado a gente pode ter falhado, mas eis que tudo se faz novo. Eis que o Senhor deseja reconstruir os muros do nosso coração. Ele deseja reconstruir a nossa identidade, a nossa alegria. Depois que o muro foi reconstruído, trouxe alegria naquela nação. As pessoas ficaram felizes, cantaram e, de fato, elas entenderam que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, que nós possamos reconstruir nesse 2026 os muros do nosso coração que foram derrubados pela culpa, pelo cansaço, pela falta de descanso, pelo pecado. Que nós possamos entender que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ela é aquilo que nos move, ela precisa ser aquilo que nos move.
O Senhor deseja fazer grandes coisas através da sua vida, mas você precisa primeiro se arrepender, entregar aquilo que você deseja entregar e aquilo que você não deseja entregar. De fato, entregar a sua vida ao Senhor e Ele fará grandes coisas na sua vida. Ele vai fazer o melhor para você, não aquilo que a gente deseja, porque nós somos maus, nós somos limitados, nós só conseguimos olhar o que está aqui, mas o Senhor, Ele olha o agora, Ele olha o depois e Ele olha a eternidade. Que nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida ao Senhor, que nós possamos descansar nas promessas do Senhor, por causa de homens obedientes, homens que decidiram ouvir a palavra de Deus. Eles transformaram toda uma nação. Eles reconstruíram o templo, reconstruíram o muro e reconstruíram a alma daquela população que se sentia perdida. Então, que nós possamos mergulhar nas Escrituras, mergulhar naquilo que o Senhor deseja falar com a gente. Que de verdade a gente possa ter um 2026 abençoado, um 2026 cheio do Senhor, cheio da palavra de Deus. Isso daqui, gente, não é apenas para a gente ler ou deixar como acessório de decoração. Vou deixar aqui, eu acho bonito. Não, isso daqui é a palavra de Deus. Precisamos ler e criar raízes dentro do nosso coração. Precisamos praticar o que a palavra diz. O Senhor deseja mais. O Senhor deseja muito mais. Que nós possamos, de fato, ter um 2026 debaixo da graça do Senhor. E é isso. Fiquem com Deus e me acompanhem para mais vídeos. Eu creio que Deus vai falar muito ao coração de vocês. E é isso. Beijo!